Prezados e amados irmãos, a minha saudação a todos é na paz do Senhor. Podem estar assentados em nome de Jesus. Que alegria, que privilégio poder estar aqui em Uruguaiana, desfrutando deste momento de comunhão, percebendo o agir do Espírito Santo. E eu quero ser dinâmico, porque tenho plena convicção de que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração de maneira muito especial. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores aqui. Pastor Leandro, que fez o convite, obrigado, pastor, pela hospitalidade, pelo carinho sempre dispensado à minha pessoa. Deus abençoe o senhor, sua família de maneira especial. Também Alex, que trabalha nesta guerra missionária, porque alguém tem que ir e alguém tem que segurar as pontas aqui. E às vezes, nós fazermos o pedido missionário, às vezes parece que nós estamos mendigando, até que alguém entenda, mas a recompensa vem do céu. Deus é fiel. Pastor Agrimiro, muito me alegra o coração estar com o senhor, com a pastora, com a família. Pastor Agrimiro foi meu primeiro pastor. Jesus me encontrou no ano de 99, e então, depois do Desafio Jovem, eu cheguei ali em Parobé, e eu lembro, pastor Agrimiro, ainda das tuas lágrimas no altar pregando. Nossas santas ceias lá no bairro da Guarani. Então Deus abençoe o senhor. E eu creio que todos os pastores se alegram em ver suas ovelhas firmes caminhando com o Senhor Jesus. E se passaram esses mais de 20 anos e nós estamos aqui servindo ao Senhor. Trago um abraço da irmã Miriam, minha esposa, dos nossos filhos, o Gonçalo e a Suelen. E nós, Deus nos deu a graça missionária e permanecemos no Uruguai por quase 11 anos. E agora estamos indo para o 6º ano presidindo a Assembleia de Deus de Antônio Prado. E estamos vendo a mão de Deus trabalhar. E eu tenho uma convicção missionária: não há cultura que resista ao poder do Evangelho. Não há cultura que resista ao poder do Evangelho. Se nós pregarmos, o Senhor fará uma grande e extraordinária obra. Como o pastor falou, nós estamos envolvidos em missões. E nós desenvolvemos ali, começou em Antônio Prado, começou em Montevidéu e agora em Antônio Prado, a escola de missões. E pastor Agrimiro, este ano, nós recebemos 26 jovens de 3 estados, mais de 15 cidades representadas, e eles ficam 30 dias no internato, 30 dias com horário para levantar, escala de orações, escala de jejuns, aprendendo a palavra de Deus. E Deus tem sido generoso. Mas quero aproveitar que o Alex vai me dar uma mão, eu quero pregar. Só vou mencionar, não posso falar um por um explicando, mas dizer que Deus me deu a graça de escrever, e depois lá na banca, já está lá, estarão esses livros disponíveis, e se o pastor Agrimiro me permitir no final, eu estarei lá para atender os irmãos. Este aqui é o Protocolos Protetivos. Aproveitei a pandemia, pastor Agrimiro, e trouxe uma série de mensagens para a igreja, aproveitando a linguagem da pandemia sobre protocolo, e li Provérbios 4. E Provérbios 4 fala das 4 áreas de integridade da vida cristã, que Deus prepara um ambiente para a integridade. Então você vai ler e vai ser abençoado. Este livro aqui é uma bênção, está indo para a 4ª edição. A essência dos cooperadores. O que fazer para a minha igreja crescer? Este livro, ele é um curso bíblico. Ele tem 80 perguntas, você pode estudar em casa e ainda depois receber o certificado. E esse livro eu escrevi porque dentro das igrejas pentecostais há uma ideia errada que só quem prega e quem canta ajuda a igreja a crescer. Cada membro é uma peça importante nesta grande engrenagem. Inclusive, nós pregamos e cantamos, mas logo após já foi convidado alguém para estar aqui firmando as estacas. É o anônimo que faz a igreja crescer. Está aí disponível para quem ama missões. Missões, verdades expressas por quem está no campo, para os obreiros.
o obreiro, suas marcas ministeriais e o perigo dos embaraços. Gente preciosa, querida, tem enredado os pés em coisas pequenas, como títulos, frustrações, isolamento e ofensa. E eu trato aqui biblicamente como é que você faz para vencer isso. O legado de Timóteo para esta geração: se Timóteo estivesse aqui, o que ele pregaria para nós? Preparados para o envio, um estudo de Lucas capítulo 9, está acabando. Eu aprendi, a maior habilidade de um obreiro, pastor, é a capacidade de aprendizagem. Se dentro de uma sala de aula tem 30 alunos e 4 não desenvolvem a capacidade cognitiva, o psicopedagogo vai chamar para ver se é a linguagem do professor ou o lugar onde o aluno está inserido. Por que ele não aprende? Porque o normal é aprender. E aqui eu escrevi o que eu aprendi, pelo menos 10 lições, e mudando o cativeiro. Obrigado, Alex, viu? Com esta unção, você aqui ajudando vai vender tudo, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Eu quero falar hoje sobre missões. Assembleia de Deus de Uruguaiana, a missão ainda não acabou. A missão ainda não acabou. Marcos capítulo 16, versículo de número 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer ouvir a voz de Deus? Na verdade, todos nós enfrentamos um grande desafio quando se fala de obra missionária, porque cada crente, devido ao contexto que está inserido, já traz uma mentalidade pré-fabricada. E um dos grandes desafios que enfrentamos no meio pentecostal é o problema da departamentalização. É bem verdade que a nossa forma estrutural de igreja, ela é compartilhada pelas responsabilidades. Nós temos departamentos de jovens, de damas, de círculo de oração e assim por diante, para dar funcionalidade à estrutura da igreja. Mas quando o crente não tem maturidade, ele constrói a ideia bairrista de que se não é do seu departamento, não lhe diz respeito. E uma das áreas que mais sofre na igreja do Rio Grande do Sul é a área das missões, porque nós vemos 30 ou 40 pessoas em um universo de mais de 2.000 pessoas trabalhando demais, suando, tendo calo nas mãos, noites mal dormidas, porque entenderam a vocação missionária. Mas o que falta para nós é entendermos a realidade bíblica, um ajuste de nossa visão com a ótica de Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua epístola, ele diz no capítulo 1 e no versículo 23, de sorte que nós fomos de novo gerados pela palavra de Deus como semente incorruptível. O que Pedro tem na sua mente quando ele usa a expressão gerado e quando ele usa a expressão semente? De maneira clara e não chula, eu vou explicar. Quando Pedro escreve a expressão semente, ele tem na sua mente a noite de núpcias, que pela conjunção carnal, a semente é depositada, e uma vez a semente depositada, ela gera uma gravidez, e a criança nascida, ela leva a genética do pai. O que Pedro quis dizer é isto: se vocês nasceram de Deus, se o novo nascimento é real, se vocês nasceram por meio de uma intimidade com Deus, vocês levam o DNA de Deus dentro de vocês. É impossível dizer que nasceu de novo e não ter as inclinações que envolvem o coração de Deus. É por isso que você deve entender que se você nasceu de novo, o DNA de Deus está dentro de você, a semente de Deus está dentro de você, a palavra de Deus está dentro de você, e a Bíblia diz que a palavra
palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. A expressão viva na etimologia significa aquilo que se movimenta. É impossível dizer que nasceu de novo, que está trilhando o caminho da verdade, que vai ao céu e viver atrofiado, estagnado, parado, estacionado. Biblicamente, quem nasceu de novo está em movimento, está trabalhando. É por isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, ele diz assim: o meu Pai, ele trabalha até agora, e eu também trabalho. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou recebendo a autoridade do Espírito Santo, porque alguém tem a palavra, mas a palavra não está se movimentando. É por isso que Jeremias capítulo 20 e versículo 9, Jeremias disse assim: não vou mais fazer menção do nome do Senhor. E no ápice do seu desânimo, a Bíblia diz: e isto foi como a palavra que queimou até os meus ossos. Na autoridade do Espírito de Deus, Deus vai sacudir alguém, Deus vai mover alguém, um novo tempo virá sobre a sua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus. Deus vai soprar as cinzas do seu altar, porque os 4 cantos de Uruguaiana vão perceber que os crentes não são um povo qualquer, mas são tochas acesas na presença de Deus. Oh glória, oh glória. É por isso que Spurgeon dizia que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor, ou ele é um missionário, ou ele está ocupando ilegalmente o seu lugar. Quando os 2 olhos de Deus, como tocha de fogo, olham para Uruguaiana, ele não divide esta cidade nas placas denominacionais, ele olha para esta sociedade e divide este povo em 2 grupos somente. Ele olha para os que não são salvos e ele chama de campo missionário. Ele olha para os salvos e ele chama de missionário. Não há uma terceira via. Ou esta noite você é campo missionário, ou você é um missionário. O meu temor é que Billy Graham disse assim, que chegaria um tempo em que nós teríamos que evangelizar os próprios crentes. Eu li uma frase hoje que dizia assim: o mundo está mais preparado para ouvir sobre Jesus do que a igreja preparada para falar. Esta noite eu vim dizer, e como prego só hoje, vou entregar tudo o que Deus está me dando. Deus vai mover a sua vida. Há uma graça e uma unção do Espírito de Deus, e não vai ficar só debaixo desta lona. Até quem está perambulando por aí vai receber um toque do Espírito Santo, porque os santos de Deus estão reunidos aqui. E de pregar o evangelho a toda criatura. Fazer a obra de Deus é responsabilidade de crente que nasceu de novo. Fazer a obra de Deus é responsabilidade de crente que tem convicção que está indo para o céu. Agora eu quero que você preste atenção. O que eu vou pregar para vocês, eu fiz um propósito de pregar 1000 vezes. Se a vida me permitir, pregarei. Já passei das 100 vezes, quem sabe. Quando o desafio é sobre a proclamação do evangelho, dobre atenção agora. Existem pelo menos 4 vozes bíblicas que me motivam, que me empurram, na verdade que me pressionam a pregar o evangelho. Quantas vozes são? São 4 vozes. A primeira voz que me inspira, me motiva, me empurra a pregar o evangelho é a voz de cima. A voz de cima não é a voz do primeiro mandatário desta cidade. A voz de cima não é a voz do pastor presidente desta cidade. Me atrevo a dizer que a voz de cima não é a voz do governador deste estado e nem do presidente desta república. A voz de cima é a voz daquele que, quando morreu o rei Uzias, o profeta disse assim, que neste ano ele levanta os olhos e ele vê o que? O Senhor
assentado em um alto e sublime trono. A voz de cima não é uma voz rouca, debilitada, limitada como a minha. A voz de cima, diz o salmista, é uma voz tão poderosa que é parecida com os trovões e com o som das muitas águas. A voz de cima, diz o Salmo 29, é aquela que distribui labareda de fogo e até o cedro do Líbano é quebrado. A voz de cima é a voz de Deus. E permita-lhes dizer que há um equívoco teológico de uma teologia fraca que faz os crentes crerem que mandam em Deus. Não manda em Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9: quem és tu, ó barro, para questionar com aquele que é o oleiro? Eu ouvi alguém dizer esses dias, pastor Leandro, disse assim: na minha oração eu coloquei Deus na parede. Eu disse: só pode ser outro Deus, porque o meu Deus, a ponta do garrão, o globo da terra não suporta, quanto mais as costas dele. A voz de cima é uma voz que ordena, é uma voz que convoca. Eu sei que nós perdemos o senso de convocação, sei que esta região é uma região de militares, e militares entendem o senso de convocação. Nós perdemos o senso no básico, que quando o nosso pastor nos convoca, a gente ainda fabrica desculpa, porque é fácil ludibriar, é fácil enganar a terra, mas aquele que tem olhos como tocha de fogo, que sonda mentes e corações, quando ele fala tem que obedecer. A voz de cima, ela manda. É por isso que Paulo disse aos coríntios assim: olha que sobre mim está imposta a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não pregar. A voz de cima ordena. Eu estive em Montevidéu em uma conferência da Associação Billy Graham, e quando o doutor Pedro Lapagian foi fazer a exposição de Mateus 9, que diz assim, que o Senhor ordenou que orasse para que o dono da seara enviasse mais ceifeiros. Eu sei que os linguistas brigam da expressão equibalos, porque alguém usa equibalos do original para ser exorcismo, mas tem hora que é mais difícil Deus tirar um crente para pregar do que tirar um demônio de alguém que ainda não aceitou Jesus. Olhe para mim aqui. E Pedro Lapagian nos explicou que quando Jesus diz assim: rogai ao Senhor para que envie, a palavra enviado original é pegue alguém e jogue para longe, mas jogue com vontade, jogue sem perguntar se quer ser jogado, porque tu é dono e dono faz o que quer. Ai, Jesus da glória, eu não sei se você acredita, mas o texto ali tem a ver, com todo respeito, pegue alguém pelo pescoço e jogue. Ezequiel foi pego pelos cachos de cabelo. Não sei por onde Deus vai te pegar, mas Deus vai te pegar, oh glória. A voz de cima é a voz que ordena. Vocês sabem que a expressão dar ouvidos à voz de Deus e a expressão obedecer no hebraico é a mesma coisa. Quando a Bíblia diz: se o meu povo me der ouvidos, e quando a Bíblia diz: se o meu povo me obedecer, é a mesma coisa, porque Deus não acredita que um crente tenha coragem de ouvi-lo e desobedecê-lo. Porque Êxodo capítulo 19, capítulo 20, quando Deus vai falar com Moisés no monte para dar as tábuas, o povo diz assim: Moisés, fala Deus contigo e tu a nós outros, porque Moisés dá para desobedecer, mas se Deus falar não dá. Mas o teu negócio é com o céu. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te selou, Deus te respaldou, Deus te ungiu. Sacode a poeira, levanta a cabeça, coloca a mão no arado, oh glória. A voz de cima, a voz de cima ordena. Eu gosto da biografia de Sophia Miller. Pode sofrer variações as explicações, mas o cerne de seu testemunho é este. Ela está passando por uma praça e um pregador está pregando. Como Deus abriu o coração de Lídia em Atos 16, Deus abriu o coração da irmã Sofia para crer no Evangelho. Sofia crê no Evangelho, se entrega ao Senhor Jesus, e em pouco tempo ela foi destinada para a missão. O destino foi a selva colombiana, lá nos ribeirinhos do rio Insana.
lá nos ribeirinhos do rio, ela começou a trabalhar com duas tribos, a Baniwa e a Curipaco. E a biografia diz que nossa irmã Sofia, ela ia num caique, como nós chamamos, pastor Agimiro, enquanto um aldeão remava, o outro segurava uma lamparina envelhecida, e a irmã Sofia ia traduzindo o Novo Testamento para o dialeto curipaco. O antropólogo presbiteriano Ronaldo Lindório diz que até hoje os ribeirinhos usam os escritos da nossa irmã Sofia. Ela gastou mais da metade da vida dela pregando em cima de um barquinho para os ribeirinhos. Só que todos nós temos uma ideia fantasiosa da nossa chamada, todos nós temos uma ideia meio utópica da chamada. E então, no fim de sua trajetória, a chamada, como é que foi a tua experiência? Ela tira minha maquiagem religiosa, mas enquanto a voz de cima, ela ordena, e a voz de dentro, ela constrange. A terceira voz que me motiva a pregar o evangelho é a voz de fora, é a voz dos habitantes que ainda não encontraram Jesus. Tiremos de nossa mente, meus queridos irmãos, inclusive que há mais tempo que eu venho estruturando a igreja no Senhor, mas tiremos de nossa mente a ideia apequenada de poucos metros quadrados de púlpito. É vergonhoso para nós contemplarmos nossos altares cheios de obreiros, enquanto há lugares decadentes, sem gente para pregar, para pastorear, para ungir os enfermos, para expulsar os demônios. Deus está dizendo para você, a voz de fora está clamando. A voz de fora, sabe qual é a voz de fora? A voz de fora é a voz da menina que recém completou 18 anos, vai desobedecer sexta-feira o pai e a mãe, vai botar uma roupa curta e vai dizer vou curtir, vai chegar no bailão, lá vai se embebedar, quando se acordar no outro dia, vai se dar conta que alguns passaram pelo corpo dela, que ela não sabe o nome, que ela não sabe o sobrenome. Quando ela acordar e ver que a sua inocência foi filipendiada, ela vai sair dali se sentindo um lixo. Ela vai chegar dentro da casa dela, ela vai ligar o chuveiro e vai ficar de 40 minutos a 1 hora tomando banho até os dedos enrugares com o contato da água, e ela vai sair e vai se sentir suja ainda. A voz de fora é a voz do menino que está sendo aliciado na boca do tráfico e está carregando droga para lá e para cá. A polícia vai parar e vai cumprir 5 a 10 anos preso, sem perspectiva de vida. A voz de fora é a voz do trabalhador que caiu no alcoolismo e na sexta-feira vai receber o pagamento. Os seus filhinhos vão pedir leite no sábado, ele não vai ter dinheiro porque nem para casa voltou ainda. Eu quero que você entenda, este púlpito é pequeno, mas Uruguaiana é grande demais. Ai Jesus, eu recebo graça para dizer pelo menos 140 mil razões para você. Prega mais, prega mais, prega mais, prega mais, prega mais, prega mais, prega. Tu vai voltar para o teu bairro, só o teu bairro tem 12 mil vozes dizendo prega, 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 prega. Tu vai entrar na escola amanhã, tem 200 vozes dizendo prega. Eu sinto a autoridade de Deus aqui para falar isso. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos um minutinho, fecha. Há um temor de Deus tomando conta de toda esta tenda. Alguém está sentindo endividamento com o céu. Alguém está sentindo endividamento com o céu. Alguém disse: Deus, se tu me der. E Deus está dizendo: eu já te dei tudo. Eu já te dei tudo. Usa o que eu te dei, porque para a próxima etapa eu já preparei algo para você. Eu já preparei algo para você. A voz de fora é a voz dos transeuntes que estão lá na praça. A voz de fora
É a voz da prostituta que vai vender o seu corpo sem ter prazer, mas está escrava da prática. A voz de fora é daquele que fracassou na fé, pecou, se envergonhou e agora tem medo de recomeçar a caminhada. Só que a quarta voz é que eu quero que você dobre atenção. A voz de cima é a voz de Deus que ordena. A voz de dentro é a voz do Espírito Santo que constrange. Oh glória! A voz de fora é a voz que te encoraja a pregar, porque você tem que entender um negócio: nossas instituições e nossos púlpitos são pequenos e tem ordem de ofício, é assim que funciona, mas as ruas são grandes demais para quem quer pregar o Evangelho. Só que a quarta voz é a voz de baixo, e é isso que me dá temor. A voz de baixo é a voz daqueles que já partiram, mas partiram sem salvação. Todos nós conhecemos a pequena história do rico e do Lázaro, todos nós conhecemos, já pregamos, se não na escola bíblica infantil aprendemos. Lembremos-nos que um era rico e o outro era pobre, mas não foram as finanças que determinaram o destino final e eterno, foi a crença na promessa. A Bíblia diz que Lázaro morre, é consolado e é levado para um lugar de descanso. Dorme atenção! O rico viveu abastado, não se lembrou de Deus, mas o dia da sua senha chegou, e onde ele estava? Em um lugar de tormento. Lá embaixo, você percebe na linguagem bíblica alguns clamores que acontecem, mas eu vou resumir. Aquele homem começa a dizer assim: oh pai Abraão, pai Abraão, oh pai Abraão, ordena que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e toque na minha língua. Se eu molhar a ponta do dedo nesse copo d'água, como por fora já está suado, e eu tocar na ponta de minha orelha, não haverá mudança térmica nenhuma e nem alívio. Se eu colocar um gole d'água na boca, se eu estou com extrema sede, é insuficiente para saciar minha sede. O que para mim é algo corriqueiro, paliativo, lá no inferno vale milhões. Nem a riqueza de Bill Gates, nem a riqueza dos petroleiros, nem a riqueza dos sheiks pode pagar um alívio no inferno. Ele diz: molha o dedo e coloca na minha língua, porque eu não aguento o sofrimento. Olhe para cá, imaginemos, de ideia hipotética, não é uma heresia, é uma imaginação. Imaginemos que aquele homem pudesse sair de lá hoje, e ele viesse nesta tribuna, e ele pegasse esse microfone, ele ia me pegar pelo colarinho, e ele ia dizer: menos vaidade, mais pregação. Ele viria na reunião de obreiro, ele diria: menos briga, menos divisões e mais pregação. Ele ia até você e ele ia dizer: menos crítica e mais pregação, porque lá embaixo dói demais. Alguém está recebendo a autoridade de Deus hoje? Deus vai te restaurar. Ele chegaria até mim, ele diria: menos exigência e mais pregação. E ele diz assim: pastor Leandro, o pai Abraão, envia eles para pregar em Moisés, porque lá eu tenho 5 irmãos. Os 5 continentes estão esperando a pregação do Evangelho. E quem já foi para o sofrimento, se pudesse, andaria o dia inteiro proclamando o Evangelho. Esta noite Deus precisa te ressuscitar para você pregar o Evangelho. Sabe o que Jim Elliot disse?
Jim Elliot foi um missionário entre os índios Aucas. Olha o que ele disse, parece chulo, mas repito o que ele disse. Ele disse assim: nós não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que nós precisamos é de um bom chute no traseiro, porque Deus já nos chamou. A igreja brasileira é grande. Deus nos entregou coisas que em outros países eles vão demorar mais 100 ou 200 anos para alcançar. Só que agora nós nos esquecemos disto. Olhe para mim em nome de Jesus. Se temos tantas razões para pregar, por que não pregamos? Se temos tantas vozes clamando, por que não pregamos? Deixa eu lhe dar algumas razões. Primeiro, nós não pregamos porque nós confiamos piamente que ainda teremos outra oportunidade para pregar. A gente não prega porque a gente confia no tempo, só que o tempo é traiçoeiro. O tempo passa e não volta mais. Pastor Argimiro, quando vocês me receberam na igreja, eu era um moço, solteiro, ainda para ser maior de idade. Agora eu estou perto dos 40 anos, completei 38. A idade passa rápido demais. Os companheiros que estão aqui já chegam melhor a esta conclusão: o relógio é manco, mas não para. E alguém está me dizendo assim: quando chegar a minha hora eu vou. Quando chegar a minha hora eu vou fazer. Eu recebo a autoridade para dizer: chegar a tua hora, tu já está atrasado faz tempo. Tu já está atrasada faz tempo. Sabe qual é o meu medo? Que a cada 2 segundos, pastor, uma pessoa morre. Morreu um. Morreu outro. E se o teu telefone estiver ligado, pode ser que chamem você, porque alguém que estava perto de você estava na fila. O pior não é despedir alguém num caixão, o pior é não ter esperança de vê-lo depois com Jesus. Pastor Argimiro, pastor Leandro, esse celular aqui tem um identificador de chamada. Se o senhor me ligar e eu não lhe atender, vai aparecer uma chamada não atendida. Se o senhor me ligar 2, 3, sucessivamente, inúmeras vezes, ficará registrado aqui: chamadas não atendidas, porque há o identificador de chamada. Tem gente aqui que se na testa tivesse o identificador de chamada, já estaria escrito 10 chamadas não atendidas, 20 chamadas não atendidas. O problema é que antes de vir para o culto, eu recarreguei o celular, inclusive fomos comprar um carregador porque eu estava sem. Mas olhe para mim aqui, este celular, ele pode ser recarregado, mas esta bateria só tem uma vida útil. Alguém está me ouvindo? E esta bateria já deu sinal que está fraca. Então atenda ao clamor do céu, atenda ao clamor do céu. Reconcilia hoje, volta hoje, aceita o teu chamado hoje. E da gaço da bacana. Ei, eu sinto graça de Deus. Deus está convencendo alguém a voltar hoje. Deus está convencendo alguém a voltar hoje. Por que não pregamos? Em segundo lugar, porque cremos que somos donos das coisas. Minha filha, depois de aprender a dizer papai e mamá, aprendeu a dizer isto és mio. Depois de aprender a dizer pai e mãe, ela aprendeu a dizer é meu. O egoísmo está intrínseco em nós. Construímos uma vida junto à esposa, mas ainda dizemos assim porque é cultural: pega a chave do meu carro. Mas a Bíblia não chama você de dono, chama você de mordomo. Minha é a terra e toda a sua plenitude. Deus falou comigo em uma oração: filho, eu mando. E quando eu mando, até Jó, que é rico, no outro dia amanhece pobre.
Nós não somos donos, nós somos mordomos. Eu escrevo no livro de Obreiro que uma das proteções da integridade é a mentalidade de mordomo. Todo mordomo tem que saber, primeiro, que ele tem autoridade na casa, mas a casa tem um dono. Oh, glória! Segundo, ele tem que saber que o dono tem o inventário de tudo. E terceiro, o mordomo tem que saber que o dono viajou, mas vai voltar e vai chegar sem avisar. Oh, glória! O problema está na próxima geração. A próxima geração vai ser mais mesquinha se nós não curarmos esta ferida. Por que que os muçulmanos estão invadindo tudo? Porque eles dedicam tudo que são o que têm pela causa, nós não. Nós nos sentimos donos, que se o pastor não lançar uma palavra profética, a gente não consegue nem ofertar direito. E ofertar não deveria ser algo esporádico, é a cultura nossa. Olhe para mim aqui, ó. Não te sinta dono de nada, ô glória. Pastor Leandro, o Espírito Santo me disse: eu darei de tudo para quem não é dono de nada. Doutor Billy Graham disse assim: Deus não tira nada de nossas mãos, se não for para substituir por algo melhor. Oh glória! O senhor conhece a minha origem, quem conhece a minha história vai saber que eu vivo milagre. Foi Deus que me levantou, foi a unção que me encontrou, foi Deus que me sustentou. Foi por isso que eu amo a igreja, porque quando eu entrei na igreja, foi ali que eu aprendi o valor, foi ali que eu aprendi a ética, foi ali que eu aprendi a disciplina, mas foi ali que eu aprendi a generosidade. Eu nunca ganhei nada, porque na verdade é uma expressão que a gente usa, mas não é real. A gente não ganha nada, a gente colhe as coisas, Você acha que ganhou? Você colheu aquilo que você plantou. Hoje Deus está chamando você. Se coloque em pé comigo agora. Escute, pelo amor de Deus. Por que não pregamos? Pastor Argimiro, não é o caso daqui, mas tenho que dizer, porque isso aqui não é mais altar de Uruguaiana. Quando se passa pela internet, Deus fala com o outro lado do mundo. Porque nós temos razões para pregar e não pregamos. Porque em muitos lugares, o fogo do Espírito Santo já se apagou. Olhe para mim aqui, ó. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, pastor Argimiro, que o espírito do homem conhece a intimidade do homem, mas o Espírito de Deus conhece a intimidade de Deus. E o que está na intimidade de Deus? O que Paulo escreveu a Timóteo: esta é a vontade de Deus, que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se eu dobro meu joelho para orar, mas eu não sou apaixonado por almas, não é com o Espírito Santo que eu estou me relacionando. Porque se eu me relaciono com o Espírito Santo vai lá dentro do coração de Deus e pega uma partícula daquele sentimento e ele ministra sobre a minha vida lá no meu quarto de oração. Olhe para cá. Você não tem o direito de sair daqui mais uma noite brigado com o Espírito Santo. Você não tem o direito de sair daqui dando mais uma desculpa. Bem suave o som aí, pastor Argimiro. Todas as vezes que os meus filhos escutem isso, estavam sujinhos de brincar, todas as vezes. Gonçalo está maior que eu, mas todas as vezes que eu dei banho neles, todas as vezes, por mais sujinhos que eles estivessem, eu lembro que eu segurava o Gonçalo aqui, ó, e com esta mão eu jogava só a água suja fora. Eu nunca joguei nenhum deles fora, eu virava água suja. Deus está falando comigo hoje. Eu conheço você, diz o Espírito Santo.
sei do teu desejo de ser fiel a mim, conheço as tuas fraquezas, mas eu te trouxe hoje porque eu vou te dar um banho de graça, vou te dar um banho da minha glória e da minha unção, e tu vai sair daqui limpo. Agora, ei, meu Deus, que graça do Espírito Santo. Você não tem o direito de sair daqui brigado com o Espírito Santo. Deus falou contigo, e eu vou abrir a porta agora em nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. Você que quer reconciliar, pastor, eu quero retomar o que Deus me deu, eu não durmo mais uma noite brigado com o Espírito Santo. Pastor, tem nós para eu desamarrar, eu não consigo desamarrar amanhã. Não tem problema, se não dá para entrar na sala, fica debaixo da varanda, mas já fica debaixo da proteção. Vem para perto. Onde está você, que enquanto eu preguei, as pernas amolecerem, as tripas gelaram, porque Deus falou contigo. Deus falou contigo. Sai do teu lugar agora e vem para o altar dizendo: Deus, eu quero acertar, eu quero reconciliar. Enquanto Deus vai trabalhando, olhe para mim, você crente que sabe que Deus te chamou, sabe que Deus te escolheu. Meu Deus, eu estou pregando agora, tem um sentimento de endividamento no nosso coração. Você que quer viver esta experiência de entrega, sai do teu lugar e vem agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem agora em nome de Jesus. Pode vir, vem bem para perto, porque esse altar vai encher de gente que Deus vai usar, que Deus vai usar, que Deus vai usar. Oh, glória. Meu pastor, esses dias o Espírito Santo falou comigo num culto, e ele disse assim para mim, vamos ver se eu consigo traduzir. Ele disse: meu filho, eu vou tratar com aqueles que eu dei talentos e deixam a minha obra sofrer. Eu vou tratar com aqueles que eu dei as ferramentas, mas eles deixam a minha obra sofrer. Queridos companheiros, Jeremias diz assim: maldito o homem de Deus, o homem que fizer a obra de Deus. E o que é que diz o resto do versículo? Que priva a sua espada do sangue. O que o texto quer dizer é que fazer a obra de Deus relaxadamente é saber que tu tem condições, tu tem a ferramenta, mas você não faz. Há um renovo de Deus sobre nós hoje aqui. Deus vai te ajudar. Alguém aqui, pastor Leandro, vai viver o melhor momento da história. Esta vida de montanha russa vai acabar. Esse sobe e desce, esta inconstância, esta fraqueza vai acabar, porque Deus te chamou. Sai do teu lugar. O relógio está rindo contra nós. Você não tem o direito de ficar mais um mês longe da Santa Ceia. Você não pode ficar mais um mês longe da ceia. Vem, 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 vem. Tem mais gente vindo. Vem, 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 vem. Tu vais viver o extraordinário nas mãos de Deus. Servir a Deus é a maior aventura que um homem pode ter. Vem. Quantos aqui na frente estão voltando para Jesus hoje? Quantos estão voltando? Pastor, estou reconciliando, quero tomar um propósito. Olha que coisa linda. Quero tomar um propósito com Deus. Fica tranquilo, a disposição é tua, a condição é de Deus. Oh glória, a disposição é tua.
tua, a condição é de Deus, é Deus que vai te sustentar. Eu já vou levantar minha mão, sem ira e sem contenda, para orar por você agora. Meu Deus e meu Pai, eu creio no mover do teu Espírito, eu creio que o que o Senhor falou, o que o Senhor fez nesta tenda, não é obra de homens, não é tarefa de homens, mas é um resultado claro do agir do Espírito Santo. Meu Deus, nós fomos tomados por tua glória, nós fomos tomados pela unção do teu Espírito. Aqui estão os meus irmãos, que por fé estão se levantando, que por fé estão colocando a mão no arado. Meu Deus, toca agora, do alto da cabeça até a planta do pé. Recebe agora cada jovem que está aqui, que irá se constituir em uma tocha nas mãos de Deus. Recebe agora esta graça para incendiar a sua vida. Recebe agora, enquanto Ele toca, enquanto Ele reconcilia, enquanto Ele restaura, Ele também cura a enfermidade. Recebe a cura agora. Repreenda agora, Senhor, toda enfermidade. Recebe a cura lá no meio da tenda. Recebe a cura, recebe o renovo. Desapareçam nódulos, desapareçam caroços, desapareça infecção, desapareça diagnóstico maligno. Deus tem a última palavra, Ele muda a história. Receba, quem é batizado no Espírito Santo com fogo, recebe, olha aí, pegou, recebe renovo, do alto da cabeça até a planta do pé. É melhor pular na tenda que pular carnaval lá fora. É melhor pular na tenda, é melhor cair no poder de Deus do que cair na droga, na cachaça. Recebe, 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 recebe de Deus agora, recebe de Deus agora a unção do Espírito. Vai, 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 vai. Toca, Jesus. Ah, Jesus, toca. Amolece, recebe, recebe do isso aí. Os obreiros estão ajudando. Isso aí, coloca a mão na cabeça e abençoa. Recebe lá atrás quem está trabalhando. Deus está vendo o esforço de vocês. Receba unção, receba unção, recebe, recebe. Meu Deus, alguém está reconciliando e já está sentindo a unção. Está reconciliando, já está sentindo o renovo. Olha aí.